Tem que ser guerreiro mesmo, pra torcer pra esse time aí, ó. Peraí, gente, tem que contar o meu tempo. Ai, Jesus. Põe 10, põe 10. Arruma pra mim. Vamos lá. Essa sou eu, gente. Você é bullying. Era bonitinha. Escritório, tá? Vou contar um pouquinho da história do escritório. Nasceu em 89 com o Dr. Pedro Miguel, tá? Antigamente ele atuava só com mais pessoas físicas, direito penal, direito civil, que seria direito do consumidor, e trabalhista. Hoje a nossa área é mais a área jurídica e empresarial, mas eu fiquei mais no ramo pessoa, continuo no ramo pessoa física e atuando com o Dr. Pedro. Alguns prêmios que a gente já ganhou aí ao longo do escritório: Legal Awards em 2012, não vou falar tudo, vou passar aqui. 2013 ACQ, e o mais importante aqui, o Legal 500, que a gente ganhou ano passado, e esse ano a gente está concorrendo em 7 categorias. Aí se sair eu já aviso vocês, vai só em novembro que sai. Minhas áreas de atuação: desaposentação, correção de FGTS, auxílio doença e auxílio acidente, aposentadorias, franquias, consumidor, indenização, possessórios e execuções. Vou passando devagarzinho agora. Desaposentação. O que é a desaposentação? Pessoas aposentadas que estão ainda ativas, ou seja, que continuam trabalhando e continuam contribuindo para o INSS, tá? A gente faz as revisões aí, que é errado falar revisão, mas para vocês entenderem melhor, a gente renuncia esse benefício que não está tão bom, tá? Calcula esses anos que ele continua aposentado e contribuindo para ele ter um benefício melhor, tá? As ações estão aguardando o julgamento do Supremo Tribunal Federal, e dia 18 de dezembro, no último dia do fórum, eu recebi que a gente recebe notificação que ele está indo para a pauta de julgamento. Estão dizendo que é agora fevereiro. Não boto a minha mão no fogo por isso, mas estamos aguardando aí o julgamento da desaposentação. Correção de FGTS. As pessoas que trabalharam de 99 a 2013, a Caixa Econômica Federal tinha que colocar um índice para corrigir o seu FGTS. O seu remédio aumenta, o seu pão aumenta, o seu FGTS tem que ser corrigido também. No momento em que eles colocaram o índice, eles colocaram a TR. A TR durante a taxa referencial. Durante esse tempo, a TR foi negativa. E tem uma lei dizendo que nenhum índice pode ser negativo. Por isso que nós estamos fazendo a correção, porque na realidade, durante esse tempo todo, o FGTS de vocês não foi corrigido, tá? Então por isso que a gente faz a correção aí do FGTS. Também está aguardando a decisão do Superior Tribunal de Justiça, não está ainda em pauta de julgamento, não tenho previsão quando que vai sair a correção. Auxílio doença e auxílio acidente. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que falam assim: fiquei doente, fui no INSS e só me deu 3 meses, mas eu fiquei doente 5. Por quê? Porque eles têm a alta programada. Eles colocam um determinado tempo para você tentar se restabelecer, não restabelecer, eles começam a negar o benefício, tá? Depende da doença também, não é todos são 3 meses. Tem gente que fica 6 meses, tem gente que fica 8, mas chega um determinado tempo que o INSS vê que ele está pedindo muito, ele começa a negar. Aí a gente tem que entrar na justiça, porque ele ainda não está bem, ele ainda não tem condições de trabalhar, e mesmo assim o INSS está negando. E aí na justiça a gente consegue, através de um perito de confiança do juiz e não um perito do INSS, a gente acaba conseguindo o auxílio doença e o auxílio acidente. A diferença entre o auxílio doença e o auxílio acidente é que o auxílio doença não é decorrente do seu trabalho. O auxílio acidente foi decorrente do seu trabalho. Então você tem uma LER, que é a lesão aqui por causa de movimentos repetitivos, foi porque você trabalhou e fez muitos movimentos repetitivos. Agora você tem uma bronquite, às vezes dependendo de onde você trabalha, não é decorrência do trabalho, aí vira o
auxílio doença. Eu não sei se eu já contei esse caso para vocês. Estou com uma pessoa de 30 anos com esclerose múltipla, INSS negando, ganhamos inclusive os atrasados aí, porque ele estava há 1 ano sem receber do INSS e agora, se Deus quiser, em março ele começa já a receber inclusive os atrasados. E assim, foi o que eu falei, você olha para ele e você fala, ele não está doente, ele está bem, mas o que o médico ele tem que ver, principalmente o médico, é o que ele tem. A esclerose múltipla é uma doença muito grave. E ele tinha 30 anos, então ele era muito novo e tudo mais, mas na justiça a gente conseguiu aí ganhar. Aposentadorias. O que a gente tem hoje aqui? Eu não atualizei esse item, mas eu falo para vocês. A gente tem tempo de contribuição, idade e a por pontos, que a medida provisória aqui já virou lei. Tempo de contribuição, mulher 30 anos, homem 35. Idade, mulher 60 anos, homem 65. Pontos, você soma 85 pontos mulher e 95 pontos homem. Como é que é isso, Thaís? Você tem 55 anos de idade, você tem 30 anos de contribuição. Se você somar os dois, dá os 85. Se você tiver 58 anos de idade e faz a conta, 27 anos, dá os 85. Não importa se você tem mais idade ou se você tem mais contribuição. Você tem que somar os dois dando 85 pontos, mulher aposenta. Os dois dando 95 pontos, o homem aposenta. Tá? Franquias. Franquias, normalmente, a gente faz mais uma assessoria consultiva. Temos alguns casos de renovatória que realmente a gente, revisional, que a gente realmente não conseguiu entrar em acordo aí com o franqueador, mas a gente consegue muitas vezes com negociação e com o know-how que a gente tem, porque a gente já tem esse conhecimento na área de franquias, como funciona a circular de oferta, a gente procura outras pessoas que já tenham essa franquia para ver se o que está acontecendo é com o nosso cliente, se acontece com a franquia toda e tudo mais. A gente tem muito êxito aí de uma forma mais consultiva do que indo para a justiça. Vamos para a justiça? Vamos, às vezes não tem conversa, às vezes a gente não está conseguindo. Mas a justiça, há alguns anos aí, ela incentiva você a negociar, a fazer acordo. Então, assim, eu não preciso ficar hoje 10 anos com um processo se eu posso ficar 1 ano, se eu posso ficar 2. Eu acabo fazendo acordo, eu acabo negociando e é bom para as partes. A gente, ambos assinam um acordo e vira lei entre as partes. Pessoas físicas, consumidor, erro médico. Muitas vezes eu venho aqui falando meus 60 segundos sobre o erro médico. Principalmente Unimed, muitos casos que a gente teve o quê? Grávidas não tendo cobertura de hospital. As grávidas estavam de 7 meses, de 8 meses, a gente tendo que entrar com liminar para elas terem o acesso aí ao hospital, ao parto, tudo incluso, que a Unimed dava. A gente não fez nada que a Unimed não dava, a gente não quis um hospital, a gente não quis um Einstein se ela tinha uma Promater. Ela tinha exatamente o que tinha no plano dela antigamente. Então aí a gente, através de liminar, a gente conseguiu que essas grávidas aí tivessem o nenê. Só estou com uma ainda que não nasceu, o nenê, que a gente está acompanhando aí para não dar nenhum problema. Mas graças a Deus a gente está tendo êxito aí nas ações contra a Unimed. Outros casos de erro médico, já contei para vocês, a pessoa com a lâmina no intestino também. Vamos negociar, o hospital já entrou em contato com a gente para a gente fazer um acordo, principalmente nesses erros grosseiros aí, que mesmo você não sendo médico, você sabe que não podia ter uma lâmina no seu intestino. Então você consegue aí negociar, fazer acordo e não precisar ficar 10 anos aí discutindo um negócio que é fato.
que realmente não era para ter esse objeto aí na pessoa, ou de repente remédio de alto custo, principalmente câncer. Tem muita gente, muito plano que está negando aí remédio de câncer porque é um alto custo aí para o plano de saúde. Isso também, através de liminar, a gente está conseguindo reverter aí que o plano dê os remédios. Possessórias, reintegração de posse, são todas ações relacionadas a pessoas físicas. Então, assim, do consumidor você também não precisa ter só erro médico. Você está com um problema no produto, você foi no supermercado e comprou um produto estragado, ou você foi fez um serviço e foi mal atendido, ou não cumpriram o que falaram no serviço que você comprou. Então, tudo relacionado aí a consumidor, podem me procurar, que eu faço. Mas, tá bom, gente. Tem mais tempo? 60 segundos. Olha que... Se quiserem fazer uma pergunta, gente, fique à vontade. 60 segundos aí. Não, 6 segundos. Ah, 6 segundos. Acabou. Obrigada, gente. Mas a pergunta é válida, se alguém tiver alguma Alguém tem alguma dúvida. pergunta? Fala. Esclerose múltipla é uma doença crônica que... o auxílio doença. Ele não consegue trabalhar. Os remédios que ele toma fortíssimos e ele não consegue trabalhar. Então ele recebe o auxílio doença é o salário dele. Entendeu? Ele vai receber o salário, só que ele vai ficar cuidando da doença dele. Isso, tudo relacionado ao trabalho. Se ele não consegue pacientes com câncer. Esse cara, provavelmente assim, não deram ainda aposentadoria para ele porque ele tem 30 anos. Mas se em algum momento esse auxílio doença for negado, a gente vai tentar aposentar ele. Ele não é uma pessoa que volta ativa, assim, como voltava antes, entendeu? Então, provavelmente... exatamente. Mas ele teve esclerose? É crônico, né? Não cura. Ele só toma remédios paliativos, né? Então provavelmente vai ser uma pessoa que a gente vai aposentar um pouquinho mais pra frente. Tá certo? Posso fazer uma pergunta? Na desaposentação, a pessoa que está trabalhando ainda, mas Isso. está aposentada. Isso. Quanto tempo demora dele desaposentar e até aposentar de novo? Ou ele não faz esse processo? Ou só depois que ele para de trabalhar? Não, a gente pode pedir antes, a gente tem que fazer os cálculos para ver se é vantajoso, tá? Ele pedir a desaposentação agora trabalhando ou se ele tem que esperar mais um pouco, tá? E a gente fazendo isso, ele já ganhando, a gente já faz os cálculos. Porque assim, os cálculos de atualização, a gente faz o inicial junto com a minha petição inicial. Só que no momento que ele ganha, o contador da justiça atualiza os cálculos. Então, ou seja, se ele atingir o teto, naquele momento, Aí é só teto, aí não Aí- não passa do teto. continua trabalhando, pagando em INSS, Exatamente. e aposentado do Aí é o teto. teto, exatamente. Paga no teto. Hã? É que se eu juntar no tempo que eu trabalhei, na época